Boa noite. Amados, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito. Inicialmente, eu quero falar um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo. Aí depois nós vamos estar discorrendo um pouco mais esse assunto. Para que nós possamos entender um pouco mais a ação do Espírito Santo sobre a igreja, a ação do Espírito Santo sobre cada um de nós, qual é o nosso papel como igreja, como servos de Deus, como pessoas usadas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele manifesta em nossas vidas, principalmente através de 9 dons, né? Então, o propósito dos dons do Espírito Santo é uma capacidade espiritual, é uma capacidade sobrenatural, dadas para nós com o propósito de edificar a igreja de Deus e da nossa edificação própria. Eu quero que você acompanhe uma leitura comigo que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4. Aqui relata os dons. Paulo está falando sobre os dons do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 12, a partir do 4. Eu vou ler, você acompanha aí. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. E agora Paulo começa a relatar os 9 dons do Espírito Santo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Muito importante isso, para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outros, a interpretação das línguas. Paulo aqui, ele enumera 9 dons do Espírito para que nós possamos entender como igreja e fluir nesses dons. Eu gostaria de formar 3 grupos desses 9 dons para que nós possamos entender um pouquinho melhor, aí depois você vai entender o significado disso. Paulo, ele enumera 9 dons. Se nós agruparmos ele em 3, nós vamos ter 3 dons em cada grupo. O primeiro grupo, ele é dado para aqueles que recebem o poder de saber. Então é dado o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o dom da palavra de discernimento. Esses são os dons para que nós possamos saber, para que nós possamos, em muitas situações, o Espírito nos capacita para que nós possamos discernir uma situação, para que Deus nos dê a direção, para que nós possamos aconselhar de uma forma correta, para que nós possamos aconselhar, né, de uma forma correta, orar de uma forma correta. Então nós recebemos esses 3 dons, que é o primeiro grupo: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e a palavra do discernimento. E o segundo grupo é o grupo para agir, para que nós possamos agir. É o dom da fé, é o dom da cura e o dom da operação de maravilhas ou de milagres. Então são esses 3 dons que nós, como igreja, o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos agir. Onde? Lá na sua célula, na sua casa, em uma situação, em um aconselhamento, em uma oração. Então o Espírito Santo, naquele momento, ele vai te capacitar. Talvez, né, com o dom da fé, talvez com o dom da operação de milagres, de curas. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, que são 3 dons também que o Espírito Santo nos dá, esse é o dom os dons que nós recebemos para falar. Para falar.
Então, é o dom da profecia, é o dom de línguas e o dom da interpretação das línguas. São 9 dons e houve essa classificação para que nós possamos entender um pouco melhor e possamos, de repente, até fluir nesse entendimento e fluir melhor nesses dons do Espírito Santo. Repetindo rapidamente, então o dom para que nós possamos saber tomar conhecimento é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e a palavra do discernimento. O dom para agir sobrenaturalmente é o dom da fé, o dom da cura e o dom de milagres. E o terceiro grupo, para falar sobrenaturalmente, é o dom da profecia, o dom de línguas e de interpretação de línguas. Só que, queridos, o Espírito Santo, ele é soberano nessa distribuição de dons. É Ele quem resolve, Ele quem decide o momento que Ele vai dar esses dons para nós. Então, Ele é soberano, né? É Ele quem decide o tipo de dom e quem vai receber esse dom. Mas, né, o Espírito Santo, muitas vezes, ele colabora conosco. O que eu acho interessante é que o Espírito Santo, ele coopera, né, conosco quando nós estamos necessitando de alguns desses dons, ele coopera conosco. Quando você está orando por alguém lá que está enfermo, você não precisa botar a mão na pessoa e dizer: Espírito Santo, agora, por favor, me dê o dom de cura, e ora por cura. Ou, de repente, né, você vai orar por alguém que está precisando de uma direção, você precisa de uma palavra de conhecimento, você não vai pedir: Espírito Santo, agora, por favor, me capacita com o dom do discernimento para que eu possa orar para essa pessoa. Não, queridos. O Espírito Santo, naquele momento, ele te capacita. Naquele momento, ele libera esse favor para que você possa fluir de uma forma, da forma na qual ele deseja que você comunique para aquela pessoa. É isso que eu acho lindo. Então, nós pedimos e ele concede. Nós pedimos e ele concede, né? O Espírito Santo, ele muitas vezes, ele pode também nos dar um dom sem nenhuma intervenção nossa, sem nós pedirmos. Ele pode nos conceder esse dom, né? Mesmo sem a pessoa pedir. Só que o grande erro nosso, muitas vezes, é que nós queremos os dons por si próprio. O que significa isso? Nós queremos os dons do Espírito Santo, porém nós não buscamos o Espírito Santo. Não buscamos o doador do dom. Um exemplo, de repente você quer lá um perfume excelente, um perfume muito caro, um perfume muito raro, você quer esse perfume. Você deseja esse perfume. Só que você quer só o perfume, você não quer o frasco, não quer o invólucro, aquilo que armazena o perfume. Não tem como esse perfume chegar até você. Ele precisa dessa embalagem para chegar até você. O Espírito Santo, queridos, uma forma simples de comunicar isso para vocês, eu diria que ele é a embalagem dos dons. Não tem como você receber um dom apenas pelo dom. É um erro nós buscarmos apenas os dons. Nós temos que primeiro buscar o doador dos dons. Se eu não fizer isso, se você não fizer isso, nós não vamos receber nenhum dom. Primeiro nós temos que nos comprometer com o doador do dom, buscar ele, ter comunhão com ele, relacionamento com ele, intimidade com ele. Só depois ele vai começar a liberar os seus dons para nós. E muitas vezes nós queremos, né, usar o poder de Deus. Muitas vezes nós queremos tomar posse do poder de Deus. Mas na verdade Deus quer que o poder dele tome posse de nós. Deus quer que o poder dele nos use. Eu gosto muito de falar e pensar. Eu não posso chegar para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, dá-me mais de ti. Espírito Santo, me dá mais de ti. A oração correta é: Espírito Santo, toma mais de mim. Espírito Santo, me usa mais. Quando nós temos esse entendimento de que nós devemos nos render ao Espírito, para que Ele possa nos usar da forma em que Ele deseja, da forma em que Ele quer, que Ele veja que nós sejamos úteis, Ele vai nos usar. Por quê? Eu diria que não é segredo, né? Porque antigamente havia
um desejo das pessoas usarem o Espírito Santo, usarem o poder de Deus. Mas para a ação desse Deus em nossa vida, para a ação desse Espírito em nossa vida, é justamente ao contrário. É Ele que nos usa. É Ele que nos usa. Ele que nos enche. Nós, suspiramos muitas vezes por mais do Espírito Santo. Sabe, amado? E quanto mais do Espírito nós temos, quanto mais do Espírito nós nos enchemos, mais o Jesus de hoje nós vamos conhecer. Por quê? O Senhor Jesus terreno, nós já conhecemos. A palavra de Deus, ela nos revela. A palavra de Deus, ela é bem clara com relação ao Jesus terreno. Nós conhecemos muito bem a Bíblia, nos traz toda essa informação. O Espírito acrescenta a revelação dele no Jesus humano, no Jesus terreno. O nascimento de Jesus, a vida do Senhor Jesus, o ministério dele precioso, de resgate, de volta para o Pai, a morte dele, a ascensão de Jesus. Mas depois daquele momento em que o Espírito Santo recebe Jesus naquelas nuvens e leva Jesus, nós não temos mais muita informação de Jesus. Temos algumas, nós sabemos que ele está sentado à direita do Pai, que ele está preparando o lugar para nós, mas nós não temos muita informação. Então, quanto mais você tem do Espírito Santo na sua vida, quanto mais você busca o Espírito Santo, você pode ter certeza de uma coisa: ele vai começar a comunicar para você um Jesus celestial agora. Aquilo que Jesus está executando lá nos céus agora. O Espírito Santo, ele tem essa função, essa incumbência. Ele recebe essas instruções do Senhor Jesus e entrega para nós. E o Espírito Santo, ele veio habitar na igreja, sabe o quê? A fim de administrar os assuntos de Jesus. Essa é a função do Espírito Santo. Ele vem de lá dos céus com informações do Senhor Jesus para a igreja, para administrar os assuntos de Jesus. E eu quero informar a você, sabe qual é o assunto de Jesus? É você. Você é o assunto de Jesus. Jesus não tem outro assunto, sabe? Muitas vezes eu fico imaginando, a Bíblia nos dá a informação que lá nos céus tem os anjos, tem os arcanjos, tem os serafins, os querubins, tem os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Eu imagino que de repente um daqueles 24 anciãos chega lá e começa a conversar com Jesus. 1 minuto depois, Jesus já está falando de você. É o assunto dele. É o assunto dele. Jesus, querido, ele se interessa por você. O assunto dele é você. Sabe aquela pessoa que é apaixonada por futebol? Você começa a conversar com a pessoa, 2 minutos depois a pessoa está falando sobre futebol. Aqueles que são apaixonados por pescaria, 2 minutos depois, ele está falando sobre o quê? Jesus, o assunto de Jesus somos nós. O Espírito Santo testifica isso no nosso coração. Jesus, ele fala de você o tempo todo. Enquanto ele não voltar aqui na terra e te levar para estar junto dele eternamente, ele não vai deixar de falar de você. O foco dele, queridos, é você. Imagina você, toda a vastidão desse universo, tantas coisas que teria para Jesus estar observando, administrando, mas não, ele está de olho em você. O assunto dele somos nós, é a igreja. Queridos, o rei Davi, quando ele quis edificar o templo, o que ele fez? Ele planejou o templo, ele arquitetou o templo, ele começou a armazenar todo o material para construir aquele templo, ouro, muita prata, muito material nobre, muitas pedras preciosas. Ele mandou vir cedros lá do Líbano e mandou tecer linhos, tudo de melhor. Salomão, ele armazenou tudo isso e planejou todo o templo. Só que não foi Salomão, aliás, não foi Davi quem edificou o templo, foi o sucessor dele, foi Salomão. Foi Salomão quem edificou o templo. Igualmente Jesus,
Jesus veio para a terra, planejou a igreja, Jesus preparou todo o material humano, eu e você, para que a igreja fosse fundada, só que quem fundou a igreja na terra foi o sucessor dele, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o executor da igreja, ele é o fundador da igreja. E quando então a igreja foi inaugurada na terra? Atos 2 fala da inauguração da igreja aqui na terra, queridos. Fala do início da igreja aqui na terra. Eu diria que Atos 2, fala sobre a chegada definitiva do Espírito Santo aqui. Se você quiser, se nós pudéssemos comemorar o aniversário da igreja, nós teríamos que contar a partir de Atos 2, a partir do dia de Pentecostes, da chegada definitiva do Espírito Santo. Nós comemoramos a Páscoa todo ano, que é a ressurreição de Jesus, comemoramos o Natal, o aniversário de Jesus. Se nós tivéssemos que comemorar a igreja, o aniversário da igreja seria o dia de Pentecostes. Que esse templo espiritual foi construído, e esse templo foi cheio da glória de Deus. É por isso que você é cheio da glória de Deus, querido. O Espírito habita em você. Sabe, a chegada do Espírito Santo aqui na terra, ela é a garantia da chegada do Senhor Jesus lá nos céus. Se o Senhor Jesus não tivesse chegado lá nos céus, o Espírito Santo não poderia ter vindo aqui na terra, ele não estaria aqui conosco. Então a garantia de que Jesus chegou lá, é a chegada do Espírito aqui. Quando o Espírito chegou aqui, isso testificou de que Jesus chegou à direita do Pai. Ele está lá à direita do Pai. Então, querido, o Espírito Santo, ele é como se fosse um WhatsApp, é como se fosse um e-mail, comunicando que Jesus chegou lá, que ele é vitorioso, que a igreja é vitoriosa. O Espírito Santo vem para a igreja, isso testifica, isso nos dá a garantia de que o Senhor Jesus está lá agora. Ele vai retornar para nos buscar. Por quê? Porque ele penhorou o Espírito dele aqui. Sabe, Deus, ele deu uma garantia de que ele vai voltar. Deus, ele deu uma garantia. Deus, ele deixou penhorado o Espírito dele aqui na terra, como garantia de que ele vai voltar. Quando uma pessoa precisa de alguma coisa, ela vai penhora algo para adquirir a outra coisa, aquele penhor é uma garantia de que a pessoa vai voltar lá. O Espírito Santo, queridos, ele é o penhor da promessa de Deus, de que o Senhor Jesus vai voltar. O Espírito Santo, ele está comprometido aqui conosco, ele só pode sair daqui quando Jesus voltar. Então Jesus vem nos buscar, porque o Espírito dele está aqui conosco. O Espírito dele vive em nós, o Espírito dele que nos dirige, o Espírito dele é quem nos dá vida. Eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre um batismo. Nós conhecemos vários batismos. Nós conhecemos, por exemplo, o batismo nas águas. É o batismo que nós vamos ter nesse próximo sábado. Agora, se você inclusive não foi batizado, ou tem alguém na tua célula aí, ou conhece alguém que queira batizar, venha para cá, vai ser uma festa nesse sábado. Nós vamos ter o batismo nas águas. Nós conhecemos o batismo nas águas. O batismo no Espírito Santo, também outro tipo de batismo. Nós conhecemos também o batismo no Espírito Santo. O batismo, a evidência física do batismo do Espírito Santo é o orar em línguas. Conhecemos também o batismo no corpo. O batismo no corpo é você estar inserido numa igreja local, você ser membro de uma igreja local, você está batizado neste corpo. Conhecemos também o batismo no sofrimento. Esse batismo ninguém quer, e nós não precisamos passar por ele. Jesus já fez isso por nós, e alguns outros mártires também passou por esse batismo. Mas eu gostaria de conversar com você um pouquinho nessa noite, queridos, sobre um outro tipo de batismo, é o batismo no fogo. Esse batismo no fogo, o que significa? A Bíblia fala de dois tipos de fogo. A Bíblia fala do fogo do juízo, do fogo da condenação. Não é esse fogo que eu vou falar não, tá? Eu vou falar do fogo do revestimento, do fogo do poder de Deus agindo em nós, através do Espírito dele. Eu me lembro,
eu e a minha esposa, Geisa, nós fazíamos uma escola de treinamento ministerial, acho que foi no ano 2001, eu acho isso, 2002. Nós estávamos numa aula e o professor lá, ele estava ministrando, tinha 50, 60 alunos ali, e o professor estava ministrando justamente sobre o Espírito Santo. Depois que terminou a aula, ele começou a relatar para nós o que ele viu. Ele disse que ele viu uma bola de fogo. E aquela bola de fogo, ela ficava pairando ali. Ela chegava na frente de algum aluno e passava pelo aluno. Saía, chegava em frente de outro aluno, deslocava um pouco mais, e chegava em frente de outro aluno, passava por aquele aluno. Ele continuou a aula dele, ficou tendo aquela visão, vislumbrando aquilo por algum momento. Aí depois, quando terminou a aula, ele falou para nós, só que ele não falou em que aluno a bola passou, em que aluno a bola não passou. Mas eu e minha esposa, por fé, eu creio que aquela bola passou em nós, porque marca a nossa vida, marca a nossa vida. Queridos, falando em batismo de fogo, lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 3, vamos abrir. Vou ler na tela ali. Lá diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essa manifestação foi quando o Espírito Santo chegou e os discípulos começaram a vislumbrar aquela visão, aquele evento magnífico que nós não conseguimos descrever, línguas de fogo, aquele som daquele vento impetuoso que tomou todo lugar, línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a orar em línguas. Aquilo foi um evento extraordinário, né? Foi algo, nós poderíamos chamar de uma singularidade, porque os astrônomos falam que aquilo que eles não entendem, eles chamam de singularidade. E eles não entendem, nós sabemos o que aconteceu lá. Então, isso significa, essa singularidade significa que a manifestação, né, a presença do poder de Deus se manifestando naquele lugar. E essa manifestação, ela deve ter feito os discípulos lembrarem das palavras de João Batista, que está lá em Mateus no capítulo 3, no versículo 11, que diz, vamos ler. Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista diz, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do que qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, quando você conversa com algum judeu, qualquer judeu messiânico, ortodoxo, você fala sobre o fogo, para o judeu ele não tem nenhum problema em entender que o fogo simboliza o poder de Deus. Ele não tem nenhum problema que o fogo simboliza o revestimento de Deus. Lá na sarça, por exemplo, lá em Êxodo no capítulo 3, aquela sarça ardente, a Bíblia fala que Moisés se vira e vê aquela visão estranha. Ele diz que uma sarça ardendo em fogo, mas a sarça não se consumia. Era um fogo, mas não era um fogo consumidor, era um fogo do poder de Deus. Aquela sarça estava sendo batizada naquele fogo. Nós lembramos também do profeta Elias, lá com os profetas de Baal. Vocês lembram muito bem daquela cena, né? Os profetas de Baal fazem aquele sacrifício, e clamam a Deus, e nada acontece. Aí depois Elias, para provar que Deus é um Deus de fogo, é um Deus de poder, ele clama a Deus, vem fogo dos céus e queima todo o holocausto, queima as pedras, queima a madeira, queima o pó e lambe a água. Esse fogo é o fogo do poder de Deus. Esse fogo não consumiu ninguém, ele simplesmente mostrou o poder de Deus. Um outro tipo de fogo também é aquela coluna, aquela nuvem que pairava no deserto enquanto o povo estava caminhando no deserto naqueles 40 anos, lá juntamente com o tabernáculo. A Bíblia diz que existia uma nuvem que cobria aquele povo durante o dia. E aquela nuvem acompanhava o povo. Aquela nuvem, de noite, ela ficava incandescente. Era fogo, era uma nuvem de fogo. Aquecia o povo e iluminava o povo.
era um fogo que favorecia aquele povo. Então, queridos, o Espírito como fogo, ele tem no mínimo 3 características importantes para nós. O Espírito, o batismo no fogo, o Espírito como fogo. Ele dá calor, ele nos aquece. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele não gosta de crente morno. Nós temos que ser crente quente, né? Crente morno, Jesus não gosta, Jesus vai vomitar da boca. Para que nós possamos ser aquecidos, nós precisamos ter esse batismo de fogo no nosso interior. Esse Espírito aquecendo o nosso interior. O fogo também, ele dá luz. Ele tem a característica de iluminar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é a nossa luz, ele ilumina o nosso caminho, ele projeta a luz sobre a palavra de Deus para que nós possamos ter um entendimento. O fogo também, ele purifica, o fogo também, ele propaga. Uma função importante do fogo do Espírito em nós é propagar, queridos. Você tem que passar essa chama para os outros. Você tem que, distribuir esse fogo do Espírito que está dentro de você, lá na tua célula, na tua casa, no teu trabalho, por onde você andar. As pessoas têm que perceber que existe um calor diferente dentro de você. Que existe algo queimando ali dentro. Que existe um amor ali dentro. Que você se importa, né, com as coisas de Deus. Que você prioriza as coisas de Deus. Então, querido, essa manifestação, ela produz o impacto do Espírito de Deus sobre o nosso espírito. E esse impacto, ele é tão direto, ele é com tanto poder, que às vezes a pessoa fica ali extasiada, falando de um modo sobrenatural. E quando uma pessoa fala de um modo sobrenatural, quando a pessoa fala uma língua que ela não estudou, uma língua que ela não aprendeu, você pode ter certeza de que algo sobrenatural está sobre aquela pessoa. Existe o Espírito de Deus ali. Então Deus mandou o vento, Deus mandou o fogo, Deus mandou as línguas no dia de Pentecostes. Queridos, só que no meio de todas essas manifestações, do fogo, do vento, das línguas, Deus tinha um propósito no meio de tudo isso. E esse propósito, ele ecoa até hoje. Esse propósito de Deus, desde aquele primeiro momento da ação do Espírito Santo na igreja, no povo de Deus, teve um propósito. Esse propósito, sabe qual é esse propósito? É para que nós orássemos em línguas, para que nós profetizássemos, para que nós desejássemos esse fogo de Deus. Esse é o propósito do batismo no Espírito Santo. E a Bíblia diz que veio do céu um som. Esse som, queridos, é um eco celestial. Esse som que veio do céu é um eco celestial. Sabe? E esse som é como se fosse as nossas orações hoje. As nossas orações, elas devem fazer um eco nos céus, ecoando lá entre os altares de fogo de Deus. Por quê? Porque aí nós podemos produzir uma oração de poder. Sabe, aquela oração que parte de um coração que foi aceso pelo fogo celestial. Quando você ora, você libera o poder de Deus. As nossas palavras, queridos, quando o Espírito Santo está conduzindo a nossa oração, as nossas palavras têm esse poder de fogo. Nós não percebemos. Né? Quantas vezes você ora por alguém, você não vê nada acontecer, mas depois você ouve o testemunho. Né? Quantas vezes você está lá na tua célula, você começa a ministrar, parece que nada aconteceu, parece que o fogo não queimou, mas depois o resultado vem. Né? E o lugar onde o Espírito Santo gosta de queimar o fogo é ali na tua célula. É ali que ele gosta, a célula, queridos, é o lugar propício para acontecer os milagres de Deus. Sabe que os milagres de Deus não acontecem tanto na igreja, ele acontece mais nas células. É lógico que acontece na igreja também. Mas quando você inicia a tua célula e fala, Senhor, acende o teu fogo em mim hoje.
Pai, essa célula não pode ser fria. Essa célula hoje, Pai, o Senhor tem que falar aqui neste lugar. Revela quem o Senhor é aqui. Mostra esse fogo do Senhor que queima. Sabe, queridos, esse fogo de Deus, quando está dentro de nós, ele funciona, eu penso que ele funciona assim, quando nós somos batizados por esse fogo. Tudo que cai ali, que não agrada ao Espírito que nos batizou com esse fogo, é imediatamente queimado. O pecado cai ali, ele não vai prosperar. Informações ruins caem ali, não vai prosperar. Tudo aquilo que o diabo quiser jogar no teu interior, existe um fogo de Deus queimando ali que não vai permitir, vai ser incinerado naquele momento. Porque o fogo de Deus está queimando ali. O fogo de Deus está funcionando dentro de você. Quantas vezes nós recebemos, uma informação, parece que é uma informação ruim, mas você pensa, não, Deus, isso aqui está em tuas mãos. O Senhor lida com isso aqui. Parece que o fogo de Deus vem e consome aquilo. O fogo de Deus abate aquilo. Não permite com que você venha, sabe, qualquer coisa venha ditar o teu nível de comunhão com o Espírito Santo. De repente você está passando por alguma dificuldade, aquilo dita o teu nível de relacionamento com o Espírito Santo. Esse fogo queima. Nada abala o teu relacionamento com Ele. Nada abala. Você está sempre disposto a ouvir Deus, a ouvir a voz de Deus e falar, Deus, se não for do Senhor, aquilo que não for do Senhor, o teu fogo queima imediatamente. Sabe aquelas informações ruins que nós recebemos no dia a dia? Coloque ela na fornalha de Deus. Deixe que o fogo de Deus queime isso. Deixe que o fogo de Deus queime. Não devemos permitir, sabe, que alguma informação ruim caia no nosso espírito e venha fazer com que a nossa chama enfraqueça, com que a nossa chama comece a se extinguir. Não, queridos. A oração de poder é aquela que é acesa com o fogo celestial. Sabe por quê? Porque aí a presença de Deus e o poder de Deus passa a morar em você. Deus, queridos, você tem algo tão importante, você tem algo tão poderoso dentro de você. Você tem que tomar conhecimento disso e viver isso. Aí o poder de Deus passa a habitar dentro de você. As suas orações nunca mais serão as mesmas. A sua fé nunca mais será a mesma. A sua forma de viver, de enxergar a vida, nunca mais será a mesma. Deixa esse fogo acender dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele habita aí dentro de você, queridos. Você tem algo importante demais que habita em você. Você é precioso demais para Deus. Ele penhorou o Espírito dEle. E aí nós passamos a carregar a presença dEle dentro de nós. Sabe, queridos, nós precisamos ser famintos pelo Espírito Santo para poder arrancar o poder e a glória de Deus dos céus. Quanto mais faminto pelo Espírito Santo você for, mais poder você tem de você lançar os seus braços espirituais até o celeiro celestial, arrancar dali a glória de Deus, arrancar dali o poder de Deus e fazer ela acompanhar você no seu dia a dia. No seu dia a dia você precisa estar ali acompanhado por esse poder do Espírito queimando em você. Quando alguém começar a conversar com você, tem que perceber que existe algo diferente. Existe algo diferente. Quando nós desejamos, o poder de Deus vem sobre nós. Sabe por quê? Porque nós somos sensíveis. Nós somos sensíveis ao mundo espiritual. Você é sensível ao mundo espiritual, queridos? Esse fogo de Deus que é aceso, que é ativado dentro de você, faz você se tornar muito sensível ao mundo espiritual. Faz você entender algumas coisas que, de repente, você poderia demorar muito mais tempo para entender, sabe? Aí nós estamos sensíveis a esse poder de Deus. Amados, eu quero que você entenda algo. Use o seu livre acesso. Meu Deus, o que é isso? Use o seu livre acesso. Sabe que você tem livre acesso à presença de Deus? Jesus, Ele já fez isso por você. Jesus tirou a barreira.
Jesus tirou aquele impedimento que havia entre você e a glória de Deus, que havia entre você e o fogo de Deus, que havia entre você e a presença de Deus. Agora você tem livre acesso. Então vá até o céu, acesse o poder de Deus e puxe esse poder aqui para baixo. Puxe esse poder para cá para você viver com esse poder. Nós temos esse poder disponível para nós. De que adianta você saber que você tem 10 milhões de dólares depositado lá na Suíça, está no seu nome, você pode sacar isso lá na hora em que você quiser, mas isso fica lá, é um poder terreno. E você não usa, fica lá, mas é um poder terreno. Queridos, o poder de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, você pode sacar ele a todo momento. E você sabe que você pode sacar, porque ele está disponível para você. Existe um livre acesso, queridos. Já não existe mais aquele véu. Sabe aquele véu que significava separação? Aquele véu que significava barreira? Aquele véu que significava rompimento do relacionamento entre um Deus santo e um povo pecador? Aquele véu já não existe mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele rasgou o véu. Ele tirou esse véu do nosso caminho. Sabe, Jesus ele não foi assassinado não, queridos. Jesus ele foi oferecido. A partir do momento em que Jesus foi oferecido, lá naquela cruz, a Bíblia diz que o véu rasgou do Deus Santo para o homem pecador. De cima para baixo. Você pode caminhar agora. Nesse templo espiritual, você pode caminhar porque você tem esse livre acesso. Não existe mais essa barreira. Nós precisamos entender o significado, querido, desse livre acesso. A entrada está aberta. A entrada é ampla. A Bíblia diz que Jesus é uma porta. A Bíblia diz que Jesus, essa porta está sempre aberta para nos receber. É uma porta ampla, uma porta que quer te acolher. Você pode entrar por ela, você pode acessar essa porta. Imagina você, aqui está a porta. Você está aqui nesse mundo cheio de problemas, de dificuldades, de lutas, e você encontra essa porta que agora está aberta, tem um acesso livre, e você abre, passa por essa porta que é Jesus. Quando você olha para trás, todas as suas preocupações, todos as suas insônias, as suas ansiedades, as suas depressões ficaram para trás. Agora você está num novo e vivo caminho que está acessível a você. Deixa essa chama acender dentro de você. Deixa essa chama queimar dentro de você, queridos. O seu dom, queridos, sabe, eu sinto que o seu dom, ele pode ser destravado hoje. Se você deseja e crê, o seu dom pode ser destravado nesta noite. Sabe, hoje ele está disponível para você. Porque quando você deseja destravar esse dom, o Senhor Deus, ele te honra. Quando você deseja, o Senhor Deus, ele atende o seu desejo. A palavra dele nos diz, alegra-te no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você deseja, queridos, alegre-se nele. E ele vai satisfazer o seu desejo. Você pode destravar o seu dom hoje. Algo que você está precisando entender, algo que você está precisando viver, precisando fluir nele. Deixa que ele toque você nessa noite. Deixa que o entendimento dele sobressaia o seu entendimento. Sabe, chega de fazer queda de braço com Deus. Renda-se ao Espírito Santo e deixa ele agir na sua vida. Deixa ele fazer o que ele quer realizar na sua vida. C.S. Lewis diz que existem dois tipos de pessoas nesse mundo, né? Aqueles que dizem para Deus, que seja feita a sua vontade na minha vida, e aquela outra classe de pessoas que Deus diz, então filho, eu estou insistindo, eu estou aqui, mas então que seja feita a sua vontade. Queridos, a nossa vontade, ela tem que estar alinhada à vontade de Deus.
Quando você alinhar a sua vontade, a vontade de Deus, quando você começar a sonhar os sonhos de Deus, Deus vai começar a sonhar os seus sonhos junto com você. Esse é o desejo dele. Sabe, coloque no seu coração esse desejo. Diga para Deus, sabe Deus, o que eu quero? Eu quero ser a pessoa mais usada pelo Espírito do Senhor aqui nessa igreja. E Deus gosta dessa oração, sabia? Você pode fazer essa oração. Você não está sendo egoísta, não. Pode orar assim. Deus, eu quero que o teu Espírito me use mais do que todos nessa igreja. Deus, eu estou disponível. Eu digo como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Pode me usar. Quando o Senhor encontra um coração desta forma, queridos, sabe, algumas vezes, acho que você faz isso muitas vezes, a gente levanta de manhã e fala, Deus, hoje eu não quero um dia comum, não. Deus, hoje eu não quero um dia monótono, não. Deus, hoje faça algo diferente hoje. Eu vou levantar dessa cama, Deus, mas eu quero levantar com esse coração disposto. Realiza algo diferente na minha vida hoje, Deus. Queima o teu fogo dentro de mim. Faça com que a minha vida possa ser útil nesse dia. Se você fizer essa oração, queridos, você precisa estar preparado. O fogo de Deus vai queimar nesse dia. Ele vai fazer algo na sua vida. Ele vai fazer algo. Sabe, amados, o batismo no fogo é quando o zelo de Deus, o batismo no fogo é quando a justiça de Deus, o temor de Deus, ele começa a tomar conta de nós. Isso é batismo no fogo. Quando o zelo de Deus começa a tomar conta do seu coração, começa a tomar conta da sua vida, e nós passamos a ser alinhados, e nós passamos a ser corrigidos de acordo com a vontade de Deus. Quando você quer esse fogo de Deus queimando dentro de você, você precisa entender que a sua vida vai começar a se alinhar com os desejos de Deus. Por quê? Ele vai queimar todas as escórias. Existe um forno bem no meio da sua vida. Você já entrou num ateliê de joias, onde as pessoas fabricam joias? Existem muitos mecanismos lá, muitas ferramentas. No meio tem um forno. E aquele forno ele purifica. Tudo que se coloca lá, as escórias, as impurezas saem. Só fica o ouro puro. Queridos, esse fogo tem que fazer essa mesma ação na nossa vida, sabe? Tem que queimar tudo aquilo que desagrada a Deus. Tem que eliminar da nossa vida tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que desabona a vontade de Deus em nós. Sabe? E nós entendemos que quando nós nos dispomos a ser purificado por esse fogo, nós precisamos nos alinhar. Aliás, a vontade de Deus vai se alinhando às nossas vontades. Dia após dia, dia após dia. Sabe, queridos, a prova de que alguém está sendo batizado com o fogo é que esta pessoa, ela passa a ter paixão pelas coisas de Deus. Você não faz mais nada sem paixão. Você vem para o culto com paixão. Chega domingo de manhã, domingo à noite, na quarta-feira, na célula. Você começa a fazer as coisas com paixão, com alegria. Sabe, você não vai mais, eu vou gastar um tempo em oração. Você não vai mais gastar esse tempo em oração. Você vai investir esse tempo em oração de comunhão com o seu Criador. Esse fogo precisa queimar dentro de nós. Porque quando esse fogo queima, a nossa forma de pensar começa a mudar. Nós começamos a ter mais prazer nas coisas de Deus. Nós começamos a alinhar a nossa vida à vontade dEle. E nós começamos, querido, a ficar muito parecido com Jesus. Esse é o desejo de Deus. Nos fazermos a semelhança do nosso Salvador. Nos fazermos parecidos com Jesus. Quando provavelmente você já fez essa oração, ou você já ouviu Jesus chegar a dizer para você, filho, você me ama? Filho, tu me amas? E Jesus vai perguntar de novo para você, filho, tu me amas?
E Jesus vai perguntar por uma terceira vez para você. Você já está se lembrando, né? Filho, tu me amas? Se você responder, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Ele vai dizer para você, então apacenta as minhas ovelhas. Então, olhe para pessoas, olhe para vidas, toque vidas. Esse fogo queima dentro de você para que você se importe por pessoas. Sabe por quê, queridos? O assunto de Jesus é pessoas, o assunto de Jesus é você. O assunto de Jesus sou eu. Se eu estou com um problema, você vem me ajudar? Você está fazendo o quê? Atendendo ao assunto de Jesus. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, filhos. Ter o fogo de Deus quer dizer ter zelo por Deus, que consome tudo aquilo que nos tira da semelhança do nosso Senhor. Consome tudo. Quando eu sou batizado com o fogo, e este fogo me leva a ter uma vida alinhada com o propósito de Deus. E se eu tenho uma vida alinhada com os propósitos de Deus, aí eu não tenho medo desse fogo de Deus. Aí eu desejo esse fogo. Quando a tua vida está alinhada ao propósito de Deus, você não precisa ter medo desse fogo, não. Não existe fogo consumidor para você. Existe o fogo do poder de Deus para você. Queridos, o batismo no fogo, ele é algo, tem que ser algo diário em nós. Eu estou usando esse termo batismo no fogo para você entender que existe uma chama dentro de você. Tá? Existe uma chama dentro de você que você precisa, sabe? O combustível para manter essa chama acesa chama-se comunhão com o Espírito dele. Comunhão com o Espírito Santo. Então uma coisa preciosa em nós é nós termos esse fogo de Deus, sabe? Batizando esse nosso interior. Esse fogo batizando esse nosso interior. Porque só aí nós teremos o zelo nas coisas de Deus. Para concluir, queridos, eu quero dizer algo para você. Moody foi um dos maiores evangelistas que esse mundo já conheceu. Alguns historiadores dizem que Moody, depois de Paulo, Moody foi o maior evangelista que esse mundo já teve. D.L. Moody. Ele estava em uma das suas conferências evangelísticas, ele é um norte-americano, e quando terminou essa conferência, disse que um irmão procurou Moody e falou, pastor, ele sim, ele, pastor, fala para mim, o que eu faço para poder viver um avivamento? Aí o relato diz que Moody olhou, levantou os olhos, e olhou para ele e disse, acenda o fogo, meu irmão. Só falou isso para ele. Acenda o fogo, meu irmão. Moody, o maior evangelista que esse mundo já conheceu, queridos. Lógico, depois de Paulo. Quando alguém pergunta para ele, você quer ser avivado? Você quer ter um avivamento? Você quer ter o Espírito de Deus em você? Acenda o fogo. Se Moody falou isso, queridos, um homem que tocou milhares e milhares de pessoas, ele deu esse conselho para aquele irmãozinho lá. Eu creio que nós devemos também dizer para nós, acenda o fogo, Senhor. Acenda o fogo em nós, Senhor. Nós estamos precisando ter esse fogo nesse nosso interior. Porque quando esse fogo estiver funcionando em nós, querido, você vai olhar para as pessoas, você vai olhar para o seu próximo, você vai olhar de uma forma diferente. Você vai ter, mais disposição, mais amor pelos perdidos, por aquelas pessoas que sofrem. Esse fogo precisa queimar em nós. Acenda o fogo.